Olá, olá. Você já pensou muito em vidas passadas, não é mesmo? Você até já se viu em várias épocas e imaginou se terá sido aí uma personagem que fez a diferença ao longo da história humana. Só não consegue enxergar muito longe, quer ver? Se você é um ocidental, talvez você até consiga, com muito boa vontade, ver uma encarnação lá no tempo de Jesus Cristo, né? Se for um oriental, se pensar como um, terá a oportunidade de ir até mais além. Uns 1000 anos, quem sabe? Buda, Confúcio, Lanto, enfim. Se o seu pensamento consegue ir até estes tempos, pense na sua responsabilidade. Você foi contemplado a nascer num período importante para essa humanidade. As mensagens, o recado espiritual, entre outras coisas. Mas você não consegue lembrar, pois não? Quando muito, uma ou duas encarnações com aquelas roupas da Idade Média, né? E se a gente levar em consideração aí que existem 300 anos entre uma encarnação e outra, isso até pode fazer algum sentido. Vamos tentar explorar isso? Eu sou Marco Lewis e esse aqui é o canal Grupo de Amigos Espiritualistas. Sejam todos bem-vindos. Se você está chegando aqui agora, te convidamos aí a se inscrever no canal e ativar as notificações. Aproveita para clicar no like e nos ajudar compartilhando esse conteúdo ou os outros conteúdos do canal. Um fato irrefutável é que muitas culturas trabalham com o conceito de reencarnação. Hoje em dia, são até poucas as religiões, filosofias e doutrinas que não consideram a vida num plano extrafísico. A vida eterna tem um ponto de vista bastante particular de cada segmento, envolvendo aí, claro, crenças, dogmas, a fé. A reencarnação ela faz parte desse conjunto, desta obra. Um outro fato é que a partir de 1900, com a expansão do espiritismo e da teosofia, além, é claro, das culturas orientais que invadiram o Ocidente, nós começamos a considerar a reencarnação como uma realidade, não mais como uma possibilidade que era restrita a alguns grupos secretos. Ocorre, no entanto, que nós não temos em mãos uma estatística para podermos fazer cálculos sobre as possibilidades das nossas vidas anteriores. Mas eu tenho certeza que você ficou curioso com a abertura, não é? Você já pensou se viveu nesse tempo desse avatar chamado Jesus, Buda, Confúcio, Maomé? Já percebeu a tua responsabilidade? Mas por que eu estou falando isso? Outro dia eu assisti um vídeo do Dr. Laércio em que ele questionava a reencarnação no planeta Terra tal como nós a interpretamos. E aí eu peço agora a sua compreensão para um conceito que eu vou mostrar com números e cálculos a partir da internet, ou seja, é material meu que eu elaborei e eu peço que desconsidere aí se tem algum possível erro de grandezas de número, né? Mas que tente se fixar mais no conceito. Hoje, 2020, nós somos 8 bilhões de habitantes. Cá em Portugal, nós falamos 8 mil milhões. De qualquer maneira, é muita gente. 100 anos atrás, no início dos anos 1900, nós éramos cerca de 1 bilhão e 800 milhões. Para facilitar, vamos arredondar e vamos trabalhar com 2 bilhões de pessoas. Isso aí significa um quarto da população atual. Ou, olhando de forma inversa, que a população cresceu 4 vezes nesses praticamente últimos 100 anos. Eu acho que isso fica até fácil de perceber. Em 1800, ou seja, vamos recuar mais 100 anos, nós estávamos com 1 bilhão de pessoas, ou chegando muito perto disso. Então, vocês estão acompanhando, né? Em 1800 temos 1 bilhão, em 1900, 2 bilhões, em 2020, 8 bilhões. Não se assusta, não se assusta não, a taxa de crescimento ela está diminuindo. A previsão para 2100 é em torno de 10 bilhões e meio.
10 bilhões e 400. Ou seja, tem espaço e tem tempo. Tá? Bom, vamos pensar só em mais duas datas, para não extrapolar muito. No ano de 1500, ou seja, a gente voltando um pouquinho mais, nós tínhamos uma estimativa de 400 milhões de pessoas. E no ano 1, o início da era cristã, 200 milhões. Então vocês perceberam que do ano 1 até 1500, a população dobrou de 200 para 400 milhões. E que nesses últimos 100, nós quadruplicamos. Eu vou ficar por aqui em termos de população, senão vai ficar muito extenso e talvez fique muito confuso de entender. Vamos tentar um outro tipo de direção. Eu reforço, a gente não tem nenhum dado estatístico, pelo menos ainda não, do tempo que leva para a gente reencarnar. Então vamos considerar aí algumas expectativas de vida. Lá pelos idos do ano 1000, algumas pessoas até poderiam viver aos 50, 60 anos, né? Mas a idade média era de 25, e quando muito 30 anos. Isso porque morriam muitas crianças. Agora, próximo dos anos 2000, a expectativa até estava levemente abaixo de 70 anos. Mas mesmo assim conhecemos muitas pessoas vivendo 80 ou mais. Depois disso, depois dos anos 2000, desse já nosso terceiro milênio, nós superamos essa marca, com muitas pessoas, principalmente do convívio familiar, chegando aos 90 anos. Na Austrália, os homens têm média de 81 e as mulheres 85 anos. Aqui na Europa, homens 79, mulheres com 84. Na América do Sul, 70 e 76, respectivamente. Mas por que eu estou falando nisso, né? Isso é para dar uma ideia de tempo de vida e o tempo que a gente leva, de repente, para reencarnar. Então vamos lá, vamos ao conceito espírita, né? De uma expectativa de vida em torno de 70 anos. Talvez a gente tenha aí um intervalo de 200, 300 anos entre uma encarnação e a outra. Durante uma encarnação, consideramos todos que temos um anjo de guarda. Num conceito espírita, vamos chamar de protetor, mentor, um cuidador, né? Isso significa que durante esses 70, 80 anos, nós vamos ter uma companhia permanente de alguém que está aqui para nos aconselhar, nos orientar, enfim. Eu não vou considerar obsessores, que são, em média, aí, uns 3 por pessoa, além daqueles auxiliares da luz, das sombras, né, que talvez sejam mais um ou 2 espíritos. Então, para cada encarnado, nós temos aí 5 ou 6 espíritos no lado extrafísico. Se nós somos 8 bilhões, fisicamente, multiplica isso por 6 e nós vamos ter uma ideia aproximada de quantos espíritos tem neste planeta. 50 bilhões? 60 bilhões? Talvez seja por aí. Desculpa aí por estar trazendo essa quantidade enorme de números, né? Mas não tem uma outra forma de eu tentar fazer você entender o objetivo. Só mais um pouquinho de paciência. Se pudermos, se nós tivermos essa chance de ser um protetor na vida de alguém, aliás, né, isso é uma bênção, né? Imagina você ser o mentor de alguém durante uma vida, né? Nós vamos ter um ciclo interessante aí. Nós temos a nossa vida de aproximadamente 80 anos, nós teremos outros 80 anos acompanhando a vida de alguém, se formos mentores, e temos mais aquele tempo na erraticidade, que é aquele tempo em que a gente fica vagando, aprendendo, sofrendo, um pouco no umbral, um pouco em colônia. Vamos lá, de maneira geral, um ciclo aí de 240 anos, 250, talvez uns menos, talvez outros um pouco mais. Enfim, assim, se você reencarnou de 300 em 300 anos, fazendo contas redondas, é possível que você tenha tido aí, ao longo dessa história humana conhecida, umas 10 vidas. Pelo menos naquilo que conhecemos. Tá?
Se a gente abrir para antes disso, com um tempo desconhecido, quem sabe as possibilidades aumentem. Talvez eu até possa ouvir agora, se eu pudesse ouvir o murmúrio de alguém aí do outro lado, dizendo assim, mas como assim? Ah, eu acredito que agora começa a fazer sentido os números que eu apresentei antes aqui. Ou ainda, a conta ela não fecha entre os espíritos encarnados e a reencarnação. Se 8 bilhões de pessoas já encarnaram na Terra umas 10 vezes, onde viveram? Talvez umas 2 vezes? É possível, distribuindo aí entre todas as eras. Lembrando que em 1.500 anos a população dobrou desde o ano 1 e do ano 1 até o ano 1.500. Ela dobrou a população. E que dobramos outra vez até 1900. E aí a pergunta é, onde é que estava toda essa gente que está encarnada agora? Todo mundo estava encarnado em alguma vida anterior do planeta? Não cabe. Não tem como. Não tem como. Só essa continha. Se a gente leva 300 anos para reencarnar, pega o ano atual e volta a 300, nós temos aí 1823. Então, onde é que estava esse pessoal todo? Como é que, de repente, lá de 1 bilhão, agora somos 8 bilhões, ou melhor, 1 bilhão, e agora somos 8 bilhões? Onde é que estava? Tá certo, toda regra tem alguma exceção, né? Tem muitas almas encarnadas que retornam à vida compulsoriamente. Praticamente sai de uma, passa um tempinho e volta, né? O intervalo aí na erraticidade ele é breve, mas não é comum. Mas ainda assim, mesmo se a gente dobre esse contingente todo de reencarnação, não tem espaço para todo mundo. Repetindo, né? Se de 1800 para cá crescemos 5 vezes, eu só consigo uma explicação para aqueles que estão aqui, agora, encarnados. Vários de nós somos ETs. Atenção, isso não é para pânico, não é para pânico, não. Você aí é uma linda criatura que na encarnação anterior podia estar numa outra casa. Simplesmente isso. Né? Você escolheu este momento importante para estar aqui. Você escolheu estar nessa transição. Você optou por estar nessa renovação. Considerando tudo isso, é muito sensato também acreditar que nós não somos todos da mesma casa, né? E que muitos que estão aqui reunidos são de várias outras casas. Alguns estão reencarnando, com certeza, dentro do próprio planeta. E aí, aquele véu do esquecimento, ele não é por acaso não, né? Já imaginou lembrar que você não é deste planeta e que a sua forma, digamos, era um pouquinho diferente dessa roupagem encarnatória que você está acostumado? Já imaginou isso? Vejamos alguns casos. Você aí não se sente deslocado, às vezes, como se estivesse fora de casa, e tudo que está à sua volta é desconhecido? Você já percebeu aí a quantidade de doenças novas e que eram desconhecidas neste planeta até bem pouco tempo? De onde estão vindo? Você já percebeu que quase não acompanha o ritmo do do desenvolvimento tecnológico atual e que tem tanta novidade que quase não dá tempo da gente absorver? Já considerou que esse desconforto é porque provavelmente você, eu, ainda estamos nos adequando a este ritmo planetário? Já percebeu, né, que pessoas na família aí podem parecer às vezes completos estranhos e que nós encontramos muita afinidade com pessoas que vamos ver poucas vezes na nossa vida. E aquela saudade de que não consegue se lembrar, você não sabe nem do que, mas não consegue se lembrar. Aquela sensação de que não está no lugar e queria que se sentir como se estivesse prestes a voltar para casa, se sentir relaxado, tranquilo a qualquer momento. Aí você tem aquelas solidão, pânico, depressão, sensação de abandono. Tenho certeza que em algum momento da vida ou alguns momentos você já sentiu.
Acho que você entendeu, né, agora o título do conteúdo que estamos mostrando hoje. Eu sou um ET, eu não consigo me lembrar das minhas vidas passadas, apesar dos exercícios, meditações, terapias. Aliás, só eu, numa terapia, eu lembrei que em outra vida eu estava em outra área desse universo. É muito louco isso. Você pode ser um ET, como eu. Aliás, eu estou convencido de que somos muitos ETs. Se você olha pelo lado ruim, você terá aí as doenças e os desconfortos que eu já venho citando. Mas se dispuser de um tempo para refletir e avaliar a sua importância no todo, vai perceber que tem uma missão. E esta missão é você envolver-se com outras formas de vida. Primeiro, com os seus irmãos encarnados. Depois, com os irmãos desencarnados. Não inverte a ordem, não, viu? Aos poucos, você vai percebendo que também tem os irmãos animais, os irmãos vegetais, os minerais, e que esse universo todo faz parte de uma grande família. Porque tudo é uma unidade. Somos todos um. Nunca houve tanta aproximação com os nossos pets. Você já percebeu? Você já notou que consegue olhar, inclusive, para outros animais com uma dose de compaixão? Pensa bem, por que muitas pessoas não conseguem se conectar com os seus passados? Quando muito, apenas lembra ou se conecta com uma única outra vida que fica se anunciando na lembrança. E quanta coisa a gente desenvolve a partir disso, né? Não há espaço físico nesse passado para abrigar tanta gente que está encarnada neste momento, pelo menos da forma como nós o conhecemos. Se estamos aqui e agora, e se estamos estagiando neste planeta que nos abriga com tanto amor e carinho, é nossa obrigação valorizar esse momento. Vamos valorizar o que interessa, o aqui e o agora. Agradecer aquilo que nós recebemos, principalmente essa oportunidade de aprender. Pensem nisso. Eu agradeço a participação de todos que acessam esse conteúdo e peço que não se esqueçam, né? Se inscreve no canal, clica aí no like e ativa as notificações para receber avisos quando tiver um conteúdo novo. Por favor, envie seus comentários, sugestões, ideias, enfim, avaliações. E se tiver algum tempo, visita os nossos outros conteúdos. Temos uma página no Facebook com o mesmo nome e o perfil no Instagram com o nosso Momento Reiki. Uma vez por semana a gente está por lá. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo conteúdo.